Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, verso 10 da palavra de Deus, diz assim: mas que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Vamos ler novamente. Mas que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Pai, queremos te louvar, ó Deus, nesta manhã, te agradecer pelo privilégio, Deus, e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em tua presença, para adorarmos o teu santo nome, para glorificarmos o teu nome, ó Deus, Criador dos céus e da terra, porque não há outro Deus além de ti, não há outro Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano quanto o Senhor. E nessa manhã, Pai, nos colocamos em tua presença, ó Pai querido, humildemente, e pedimos que o Senhor nos revele a tua palavra, que o Senhor fale, Pai querido, ao nosso coração. Entregamos, ó Deus, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito em tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, esposa, filhos, ó Pai querido, em tuas mãos, para que segundo a tua soberania o Senhor cumpra sobre nós o teu querer, o Senhor cumpra sobre nós, Pai, a tua vontade, em um nome de Jesus. Coloca, ó Deus, uma muralha de fogo ao nosso redor, e ó Pai querido, incendeie o nosso coração nessa manhã, que possamos estar realmente, Deus, com os nossos corações abertos, nossos ouvidos, ó Pai querido, abertos, a ouvir, ó Deus, a tua voz, a voz do bom pastor, e que a tua palavra seja como espada de dois gumes, e penetre, ó Deus, até a profundidade de nossas almas nessa manhã, em um nome de Jesus. E a igreja que crê diz, amém, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra de fim de ano e de ano novo. Estamos no penúltimo domingo do mês, só haverá mais um final de semana, em que passaremos o ano de 2019 adorando o Senhor, e logo após a semana que vem, entraremos no ano de 2020, e eu comecei a orar a Deus, falar: Senhor, que palavra eu preciso levar à tua igreja nesse domingo, nesse ano que se finda, e todo fim de ano a gente sempre escuta a mesma coisa, né? O Feliz Natal, o próspero ano novo, Feliz Natal, o próspero ano novo. E será que realmente isso se condiz com o que a palavra de Deus nos ensina? Que é realmente só felicidade, que é só alegria, que não passamos por momentos de tribulação? E a minha pergunta é: como foi o seu ano de 2019? Foi um ano de só vitórias, só alegria? Ou teve problema também? Enfrentou lutas, venceu muitas lutas, passou por muitos problemas, por muita dificuldade, na sua família, no seu trabalho? Muitas vezes, amado, nós idealizamos sonhos, mas às vezes aqueles sonhos não se concretizam por algum motivo. Às vezes não é o momento daquele sonho se concretizar, às vezes não é o momento daquilo acontecer na sua vida, mas vai acontecer em um seu tempo determinado. E se nós olharmos pelo ano que está acabando, por todo esse ano que passou, nós iremos ver que nós passamos por muitos problemas, muitas dificuldades também, muitos momentos de bênção. Se eu levantar, pedir aqui para quem quer testemunhar o que Deus fez esse ano, tenho certeza que muita gente foi abençoada. Mas a palavra de Deus nos diz nesse versículo 10 de 1 Pedro 5, que o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco. Então nós passamos por um momento de sofrimento, e esse momento de sofrimento é um momento muito importante, porque esse sofrimento promove o nosso crescimento, promove a nossa santificação, promove a nossa busca pela presença de Deus. Porque se nós não olharmos para o que nós passamos nos dias de hoje, no mundo, nós iremos projetar dias melhores, nós iremos projetar uma vida melhor, e esses projetos só serão projetos. Eu espero que todos estejam projetando para 2020, sobre a sua célula, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos. Eu tenho certeza que muitos estão fazendo sonhos para 2020, só que se esses sonhos não estiverem de acordo com a palavra de Deus, serão apenas sonhos, serão apenas projetos. E nos dias de hoje tem pregado muito isso, um evangelho de prosperidade, um evangelho de uma graça ilimitada. Só que essa prosperidade e essa graça, que você pode tudo, e você pode inclusive pecar, que não tem problema,
Só que não é o que a palavra de Deus nos ensina. E se nós olharmos para essas escrituras, amados, o homem deve padecer. O homem deve padecer sofrimento, deve padecer tribulação, porque isso com certeza irá nos ajudar, irá nos abençoar, irá nos lançar num ano melhor ainda. Quando eu olho para trás, eu vejo quanto milagre Deus fez na minha vida e quantos momentos de dificuldade eu passei. Nesse versículo aqui ele confere 4 bênçãos para aqueles que passam por um momento de sofrimento. Quem passou por algum momento de sofrimento esse ano de 2019? Só eu? Muitas pessoas passaram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque depois do sofrimento, amados, que vem o crescimento, que vem a vitória. E é isso que esse versículo diz, que depois de passares um pouco de sofrimento, vos aperfeiçoarei, confirmarei, fortificarei e estabelecerei. Portanto, a primeira bênção que vem depois do sofrimento é a perfeição. Pastor, como assim a perfeição? A palavra de Deus diz que aquele que Deus elegeu, ele promove um crescimento gradativo, até que você alcance a perfeição em Cristo Jesus. Pastor, como assim eu tenho que ser perfeito? Sim, Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. E é esse Deus que promove o seu crescimento para que você alcance a perfeição. Portanto, a perfeição é o primeiro passo. Depois que você passa por um momento de sofrimento, que você crê no Deus de milagre, Ele começa a aperfeiçoar o seu coração, Ele começa a aperfeiçoar a sua mente, Ele começa a aperfeiçoar a sua maturidade espiritual, porque Ele é perfeito. E o desejo de Deus é que todos alcancemos a sua perfeição. E pensando no que Deus promove o seu crescimento gradativo, nós não podemos parar de crescer. Na vida, ou você está decrescendo, ou você está crescendo. Às vezes você fala assim: eu já atingi um tamanho ideal. E o tamanho ideal de um homem é 1,74 m. Amém? É 1,74 m. Então eu atingi o tamanho de um homem ideal, 1,74 m. Se eu atingir o tamanho de um homem ideal, que é 1,74 m, então eu não preciso mais comer. Eu não preciso fazer mais nada, porque eu atingi o nível que eu queria. Sabe o que vai acontecer se eu parar de comer? Eu vou começar a me definhar. Eu vou começar a emagrecer. As enfermidades vão começar a se manifestar, porque o meu corpo não vai ter mais força para lutar contra as bactérias, contra os vírus, contra os protozoários. E a enfermidade vai começar a se manifestar na minha vida, porque o meu corpo está se fragilizando. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Pastor, eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, não preciso ler mais a Bíblia. Pastor, eu já orei muito, já subi muito ao monte, já vi o monte fumegando, já vi o monte pegando fogo, não preciso mais ir lá ver o monte pegando fogo, porque eu já vi a glória de Deus naquele lugar. Pastor, eu já orei por pessoas e pessoas foram curadas, eu não preciso orar mais por ninguém. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? A sua vida espiritual vai para o buraco. Cristão que não cresce, não é cristão. Ele deixou de ser cristão. Porque o verdadeiro cristão, cujo significado é pequeno Cristo, ele não para de crescer nunca. Porque ele deseja no seu coração ser perfeito como é perfeito o seu Deus. E esse Deus de graça ilimitada promove o seu crescimento diário. Promove o seu crescimento semanalmente, mensalmente. Você continua crescendo em conhecimento. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler a Bíblia. Quanto mais conhecimento você tem, mais você quer conhecer. Porque Deus, ele não deixa nenhuma da sua obra incompleta. Imagine Deus sendo um pintor, que ele começa a pintar um quadro e na metade daquela obra-prima ele para e fala assim: não, já está bom. O que vai acontecer? Vai ficar uma obra incompleta. Ou um escultor que começa a esculpir uma rocha e para no meio do caminho a sua escultura e fala assim: não, já está bom. Ficou uma obra incompleta. Deus não faz obra incompleta. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é completo. Se você ainda não atingiu o grau de perfeição na sua vida, é porque Deus não acabou a obra na sua vida. Porque Deus não terminou o que Ele começou, e Ele vai terminar o que Ele começou na sua vida. Portanto, a graça de Deus sobre a sua vida, a sua santificação, ela não pode parar. A sua maturidade espiritual ela não pode parar de crescer. Eu preciso ser mais maduro hoje do que eu fui ontem. E refletindo que o universo está em expansão. Semana
eu consegui descobrir por que a ciência fala que o universo está em expansão. Eu falei assim, como é que pode? Deus, ele criou e ponto. Por que a ciência comprova que o universo está em expansão? Aí eu entendi. Deus, ele é infinito. A graça de Deus é limitada. O poder de Deus, ele é infinito. Portanto, o seu poder criacional, ele não para. O universo vai continuar se expandindo, porque a glória de Deus continua se expandindo no universo. E quando você consegue enxergar a natureza divina, você consegue entender isso, você glorifica a Deus, porque Ele não tem limite, Ele não tem fim. Portanto, a graça de Deus sobre a sua vida, a santidade dele sobre a sua vida, a maturidade sobre a sua vida, ela não tem limite, irmão. Não pare de crescer. Mesmo que você passe por momentos de sofrimento, mesmo que você passe por momentos de dificuldade, não pare de buscar a Deus. Não pare de buscar o crescimento diante de Deus. Não pare de buscar a presença dEle. Porque se eu paro significa dizer que o homem venceu o Espírito. E poderia o homem vencer o Espírito de Deus? Poderia o pecado vencer a graça de Deus? Jamais. Jamais um homem venceria o Espírito Santo. Jamais o seu pecado seria maior do que a graça de Deus. E é por isso que nós continuamos crescendo. E é por isso que nós continuamos buscando a presença de Deus. E amados, a sua oração, ela será ouvida. A sua oração será respondida depois de teres padecido por um pouco de tempo. E esse tempo é breve, de sofrimento, mas o crescimento ele vem. E continuando a ler o versículo, que vos aperfeiçoe e vos confirme. A segunda bênção derramada sobre aquele que busca a presença de Deus, aquele verdadeiro cristão, que não para de buscar, que não para de crescer, não é apenas a perfeição, mas é a confirmação. Passou, o que é a confirmação? Imagine um arco-íris. Quando você olha para o céu e vê aquele arco-íris maravilhoso, aquele arco estabelecido por Deus como aliança entre Deus e o homem, que não destruiria mais a terra com as águas, o dilúvio. Você vê aquele arco-íris, aquelas 7 cores majestosas no arco-íris, aquele arco maravilhoso, quando o sol bate nas gotículas de água e reflete as 7 cores da cor da luz branca, e você vê aquela coisa linda, maravilhosa. Mas de repente as nuvens negras, a tempestade vem e aquele arco-íris desaparece. Sabe por quê? Porque ele não está confirmado. Mesmo que ele seja perfeito diante dos seus olhos, ele desaparece, porque ele não está confirmado. E a minha pergunta para a igreja é: qual a diferença da flor do campo ou do arco-íris para um cristão que não é confirmado? A flor do campo, em toda a sua beleza, em toda a sua glória, passado um tempo ela murcha, ela é cortada e é lançada no fogo. A vida do cristão que não é confirmado na palavra de Deus é a mesma coisa. Você pode estar muito lindo hoje, você pode estar no domingo de manhã na igreja, você pode estar lendo as escrituras, você pode estar orando, você pode estar jejuando, mas de repente você para de fazer isso. E quando você para, você começa a murchar. E quando você murcha, você é cortado e é lançado no fogo eterno. Portanto, amados, nós precisamos ter a nossa vida confirmada. O nosso caráter, ele precisa ser confirmado. A nossa fé precisa ser confirmada. Então não deixe que o seu caráter, que a sua fé, que a sua santificação seja escrita na areia da praia, onde vem a onda do mar e apaga o que foi escrito. Mas que o seu caráter, que a sua fé, que a sua santificação seja esculpida na rocha. Isso é confirmação. E de lá ninguém pode tirar, porque a nossa rocha é Cristo. Se o seu caráter, se a sua fé, se a sua santificação estiver confirmada em Cristo Jesus, ninguém pode tirar. Nem o homem, nem o inimigo, nem Satanás e seus demônios, nada pode tirar aquilo de quem confirma a sua vida em Cristo Jesus, se confirma na rocha. Portanto, confirme a sua vida, tenha confirmação. Uma árvore, quando a árvore cresce, as árvores mais frondosas, elas têm raízes mais profundas. Só que para ela aprofundar a sua raiz, o vendaval ele vem e balança a árvore. E você pensa assim, vai arrancar. E aí o vento não arranca aquela árvore. Mas você pensa, ela ficou abalada. Não,
aquele abalo que aquela árvore sofreu é muito importante, sabe por quê? Porque quando o vento balança a árvore, ela sacode as raízes. Quando sacode a raiz, ele afofa o solo. Quando afofa o solo, a raiz cresce mais. E muita gente tem medo de passar por problema e dificuldade, por tribulação. Mas a tribulação, os vendavais da vida, meu irmão, faz você criar a raiz mais profunda. Faz com que você se torne uma árvore ainda maior, uma árvore mais frondosa. E a árvore mais frondosa, ela pode dar mais sombra. Dando mais sombra, ela pode se abrigar mais animais, ela pode abençoar mais pessoas. Então toda vez que você passar por um momento de dificuldade e tribulação, glorifica a Deus, porque você está criando raízes. Depois de passardes, terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, vos confirme. Seja como uma árvore confirmada que cria suas raízes, que aprofunda suas raízes, que se torna uma árvore muito grande, muito frondosa na presença de Deus. A terceira coisa que acontece é que vos fortifique. Pastor, não adianta apenas eu ser perfeito em Cristo, ou buscar a perfeição, porque perfeito nós só seremos na glória. Eu continuar buscando a perfeição, eu ser confirmado na palavra? Não. É necessário que você busque a perfeição. É necessário que você confirme na palavra, tenha suas raízes na presença de Deus. Não é à toa que nós estudamos a Bíblia, irmãos. E muita gente fala assim: ah não, domingo de manhã eu não vou fazer o Nova Criatura, não vou fazer maturidade cristã. Ano que vem teremos a escola ministerial, teológica. Mas não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu não preciso estudar tanta Bíblia, eu já vou na célula, eu já vou no culto. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser um arbusto com raízes rasas. Se vier um forte vendaval, ele vai te arrancar. E aí você vê pessoas saindo da igreja. Você vê pessoas saindo da igreja. Por quê? Onde estão as raízes? Que profundidade estão as suas raízes, meu irmão? Portanto, estude a palavra de Deus, porque quando vier o vendaval e a tempestade, você vai permanecer inabalado. E o terceiro ponto é o fortalecimento, diz aqui o versículo: vos aperfeiçoe, vos confirme, vos fortifique. Imagine um soldado. O soldado, ele se preparou, ele buscou a perfeição do seu tiro, ele treinou o tiro, ele atira muito bem, ele sabe acertar o seu alvo, ele buscou a perfeição do seu treinamento, ele foi confirmado porque ele se alistou, a sua motivação ela é verdadeira, então foi confirmado no seu coração. Só que quando ele está na guerra, o primeiro barulho que ele escuta, ele sai correndo. Sabe por quê? Porque ele tem medo. E sabe por que ele tem medo? Porque ele é fraco. Ele é um soldado fraco. Embora ele tenha buscado a perfeição, embora ele tenha sido confirmado, ele é um soldado fraco. E infelizmente nós vivemos em tempo em que os cristãos da nossa era são cristãos fracos. Cristãos extremamente fracos, irmãos. Passou, como você pode fazer e falar isso? Está falando que os crentes de hoje são crentes fracos? Sim, porque eu poderia te perguntar, Edésia, onde estão os milagres? Clinge, onde estão os milagres? A manifestação da graça ilimitada de Deus, da glória de Deus, como acontecia na igreja primitiva, ou no século 17, 18, onde grandes avivalistas faziam milagres, prodígios. Em 1940, amados, os evangélicos do Brasil correspondiam apenas a 2,7% da população brasileira. Apenas 2,7%, nem 3% de toda a população brasileira eram cristãos evangélicos. O Brasil era constituído de 95% católicos, 2,7% evangélicos e outras religiões. Virando agora 2019 para 2020, já estamos em 2020, nós somos 31,8% da população brasileira. Crescemos 1.177%. Crescimento estrondoso. Isso deveria falar, pastor, mas que coisa gloriosa. Será realmente que foi glorioso? Para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo evangélico hoje, irmãos, é muito simples. Imagina um rio de águas profundas, um rio muito forte, muito poderoso.
Com o passar do tempo, as pessoas vão tirando a mata ciliar, que é aquela mata que fica na beirada do rio, e o rio vai batendo na encosta, e essa encosta vai sendo solapada, vai sendo jogada para dentro do rio, a sua margem vai crescendo, só que ele vai se tornando um rio raso, porque ele vai assoreando. É o que tem acontecido com os grandes rios, e é o que tem acontecido com a igreja de Jesus. A igreja tem crescido, as margens têm se tornado largas. Pastor, crescemos 1177% de 1940 até agora, em 2020, foi crescimento estrondoso, mas infelizmente as pessoas estão podendo passar a pé por esse rio, e não está molhando nem o joelho. Irmãos, onde está o evangelho profundo? As águas, os ribeirões eram estreitinhos, eram poucos irmãos, mas esses irmãos, aleluia, glória a Deus, eles mergulhavam no conhecimento da glória de Deus, na palavra de Deus. Ouvimos histórias de grandes homens, de grandes profetas. Pastor, você pode provar o que você está falando? É claro, meu irmão, é só você abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 11, quando fala de heróis da fé, homens e mulheres que fecharam boca dos leões e peixes, que andavam sobre, mulheres que enfrentaram gigantes, homens e mulheres que multiplicavam pães e peixes, que andavam sobre as águas, homens e mulheres que destruíam e colocavam exércitos para fugir diante deles. Os reis temiam esses homens de Deus, homens e mulheres que faziam milagres, homens e mulheres que foram partidos ao meio glorificando a Deus, homens e mulheres que curavam enfermos, que expulsavam demônios, que faziam mortos ressuscitar. E eu pergunto para você, igreja, Jesus mudou? João, Jesus mudou, João? Não. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será o mesmo amanhã. É o mesmo Jesus que operou na vida desses homens de Hebreus 11 no passado. Ele opera hoje também, irmãos. Só que as águas estão muito rasinhas. A gente está passando na água e está molhando só o pé. Mas temos crescido. Qual o sentido desse crescimento, se não existe profundidade? Qual o sentido desse crescimento, se não há intimidade com Deus? Qual o sentido desse crescimento, se a glória de Deus não se manifesta como se manifestava com os nossos irmãos? Precisamos ser fortalecidos. Era o poder, era a força da fé em Deus que movia esses homens. Era o poder da fé em Cristo Jesus que fez com que os irmãos moráveis no século 17 se reuniram em oração, e aquela família de geração em geração orou por 100 anos. 100 anos, todos os dias eles oravam, e foi passando de pai para filho para neto, e aqueles irmãos, aquela família enviou mais missionários ao mundo inteiro do que toda a história da igreja. Sabe por quê? Porque eles tinham profundidade, irmãos. Sabe por quê? Porque eles eram fortalecidos, eles tinham força em Cristo Jesus, eles buscavam essa força através da fé em Deus, ao ponto de se venderem como escravos para poder evangelizar o mundo, mesmo sendo ricos. Eles se vendiam para promover o evangelho de Jesus, porque o coração deles não estava nesse mundo, o coração deles não estava nas coisas dessa terra. E qual que é o seu projeto para 2020? Meu projeto para 2020, eu vou comprar um carro melhor. Eu vou comprar um carro novo. Pastor, meu projeto para 2020 é ter uma casa maior, mais espaçosa, ter um quintal grande, fazer um pomar. Meu projeto para 2020 é ter um sítio, pastor, para final de semana eu poder descansar. Meu projeto para 2020 é ter um cargo melhor na empresa. Glória a Deus, tudo isso é bênção. Mas qual que é o seu projeto para 2020 diante de Deus? Qual que é o seu projeto de conhecimento das Escrituras, ou conhecimento da glória e da graça de Deus, que são ilimitadas? Coloca isso no seu projeto, meu irmão. Se fortaleça em 2020, como esses homens e mulheres eram fortalecidos, porque Jesus, Ele é o mesmo.
Ele é o mesmo que fortalecia a igreja no passado, Ele quer fortalecer a igreja hoje também, para a gente fazer diferença nessa terra, para a gente fazer diferença em Viçosa, para a gente fazer diferença em Piranga, fazer diferença em Paula Cândido, fazer diferença em Minas, no Brasil. A igreja precisa fazer a diferença. Eu preciso ser diferente onde eu estou, eu preciso ser diferente no trabalho. Eu não posso ser um crente agente secreto. Eu não posso entender que a população evangélica cresceu 1200% e o pecado parece que aumentou. Você olha para a televisão, as coisas estão escancaradas. Crente perde o tempo da sua vida vendo porcaria de novela que só passa lixo, e perde lá o seu tempo na frente dessas coisas, irmãos. Misericórdia, eu não consigo entender isso. Águas rasas é o que nós passamos nos dias de hoje. Precisamos dragar o rio da nossa vida para termos águas mais profundas. E esse evangelho continua a me dizer, o apóstolo Pedro continua afirmando que depois de passar por um pouco de sofrimento, seríamos aperfeiçoados, confirmados, fortificados e estabelecidos. O quarto ponto que ele fala aqui é do estabelecimento. Hoje em dia os cristãos creem em tudo, acreditam em qualquer coisa, ventos de doutrina. As igrejas têm crescido, têm pregado cada coisa, irmãos. Eu tenho ouvido cada coisa na internet. Feche um pouquinho os seus ouvidos para a internet, irmão. Preste a pressão nos pastores aqui da igreja, que eles estão pregando. Se ouve de tudo, se crê em tudo, se acredita em tudo hoje. É incrível. Hoje em dia eles estão crendo que não se pode crer em tudo. Só que para mim é impossível entender, é impossível entrar na minha cabeça crer na contradição. A palavra de Deus diz que o caminho ele é estreito, mas as igrejas pregam que pode tudo, que o caminho é largo, você pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus diz que eu tenho que negar o meu eu. O primeiro passo para ir a Cristo é eu negar o meu eu. E as igrejas evangélicas hoje não, você pode pregar qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa, porque a graça de Deus é ilimitada. Irmãos, a graça de Deus ela é realmente limitada, mas não é para você pecar. A graça de Deus é limitada para justificar o seu pecado, porque sem a graça de Deus todos nós já estaríamos condenados. Eu assistindo um pregador norte-americano, tem pregado a multidões. As pregações dele ao domingo têm enchido o estádio dos Yankees nos Estados Unidos, milhões de pessoas. E eu observei que ele não pregava sobre o arrependimento, não pregava sobre a cruz de Cristo, não pregava sobre o caminho estreito, a porta estreita. E aí ele se passou e foi indagado por que ele não pregava isso. Ele falou assim: não, mas na vida as pessoas já sofrem demais. Elas não precisam vir para a igreja para ouvir sobre o sofrimento. Elas precisam ouvir sobre o amor, sobre a graça, sobre o perdão, sobre as bem-aventuranças. É impossível, amado, que a palavra de Deus se contradiza. O nosso Deus é o Deus sim do milagre, é o Deus da prosperidade. Ele é o Deus de portas abertas, Ele é o Deus da cura, sim, mas Ele é o Deus também que te ensina que você precisa negar o seu eu. Ele é o Deus que te ensina que o caminho ele é estreito, que a porta ela é apertada. Mas se você estiver nesse caminho, você entrar por essa porta, meu irmão, você vai ser tremendamente abençoado. Você alcançará a coroa de glória na eternidade. É isso que esse evangelho de Deus está me ensinando. A Bíblia é o manual. A Bíblia é uma só. Não existem duas Bíblias. Ela é individual e ela é para sempre a mesma Bíblia. A mesma Bíblia que Jesus pregava, que os apóstolos pregavam, é a mesma Bíblia que nós pregamos. E ela não se contradiz em seus ensinamentos. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 1 versículo 9, o que ela nos afirma? Se alguém vos ensinar outro evangelho que não seja esse, que seja amaldiçoado. É o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 1:9. Portanto não existe outro evangelho, existe o evangelho de Jesus Cristo. Existe a palavra de Deus, pregada em sua integridade, em sua santidade, em sua verdade. E é essa palavra que nós precisamos ser, como diz aqui o apóstolo Pedro, pois precisamos ser estabelecidos.
Estabeleça, meu irmão, as suas metas para 2020 e fique firme nelas. Mesmo que algumas vezes você tenha que servir a Deus sozinho nos seus projetos com Deus. Pastor, eu quero ler a Bíblia toda, mas ninguém quer ler comigo, leia sozinho. Pastor, eu quero levantar às 3 horas da manhã para buscar a presença de Deus, mas ninguém quer orar comigo, ore sozinho. Afinal de contas, Davi guerreou com um gigante sozinho. Tinha um exército de Israel ao lado dele, mas ninguém o ajudou. Ele lutou sozinho. Existiam muitos no tempo de Elias, mas quando Elias foi diante dos 450 profetas de Baal, estavam 450 profetas de Baal, mais 500 profetas de Azera, mais o exército inteiro de Acabe, não levantou um para ajudar Elias. Elias foi sozinho. Elias foi sozinho, sabe o que aconteceu? Deus manifestou a sua glória, desceu o fogo do céu, queimou o holocausto, e aquela multidão que estava aí começou a glorificar a Deus, começou a glorificar o Deus de Elias. Eles começaram a glorificar assim: glorificado seja o Deus de Elias. Eles nem falaram mais glorificado seja o Deus de Israel, porque Israel estava se acovardando, covardes no seu estabelecimento para 2020, mas Elias permaneceu firme. Elias estava sozinho, mas Deus foi glorificado através de Elias. Que Deus seja glorificado através da sua vida, meu irmão. Que Deus seja glorificado através da sua vida, minha irmã, no seu trabalho. Onde você estiver, que você seja uma testemunha viva do amor de Deus, um testemunho vivo de Jesus Cristo. E que Deus seja glorificado, como que as pessoas passem e falem assim: glorificado seja o Deus do irmão Adilson, que glorificado seja o Deus da irmã Flaviana. Que as pessoas glorifiquem o seu Deus, porque vem Deus em você. Porque você, meu amado, você é templo do Espírito Santo de Deus. E com certeza você irá receber a sua bênção. Você irá receber a sua bênção, por quê? Porque Deus não é um Deus de pequena graça apenas. Não é um Deus de graças pequenininhas. Ah, eu vou orar, mas assim, né? Se Deus puder, se Deus me curar dessa gripe, se Deus me der uma portinha aberta, já está bom. Não, meu irmão, Deus não é um Deus de pequenas graças. Deus, Ele é o Deus da graça ilimitada. Apóstolo Pedro começa: mas que o Deus de toda a graça. Aqui diz o Deus de pequenas graças. É isso que diz aqui as Escrituras? O Deus de pequena graça? Não. Ele diz: mas o Deus de toda a graça. Toda a graça pertence a Deus. E somente o dono de toda a graça, a graça dele sobre sua vida, porque Ele é o Deus de toda a graça, e Ele quer derramar essa graça sobre a sua vida. Ele quer derramar a sua glória e o seu poder sobre você, meu irmão. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: aquele que Deus predestinou, o que aconteceu? A esse também Ele convocou. E a esse que Ele chamou, Ele também justificou. E ao que Ele justificou, Ele glorificou. Que Deus possa glorificar o nome dEle sobre a sua vida. Porque antes da fundação do mundo Ele te predestinou. E te predestinando Ele te chamou. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Se o Espírito Santo de Deus não te chamasse para você estar aqui nessa manhã, você não estaria aqui. Você estaria em qualquer outro lugar. Você estaria reunido com a sua família de final de ano. Você estaria viajando, mas você está aqui nessa manhã. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para estar aqui. E se Ele te chamou, sabe o que aconteceu? É porque Ele justificou a sua vida, o seu pecado através de Jesus, através da cruz de Cristo. E se você, meu irmão, você é justificado pela cruz de Cristo, Ele irá glorificar a sua vida. Esse é o objetivo de Deus para você. É por isso que você está aqui, porque Ele quer te glorificar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar bênçãos e vitórias na sua vida. Basta que você faça, entenda isso. E meu irmão, isso é de graça, aleluia. Se Ele te chamou, meu irmão, Ele nunca se arrependerá de ter te chamado. Muita gente acha assim: Deus me chamou, mas eu peco, e por eu pecar, Deus me abandonou. Meu irmão, se Deus Ele nunca se arrepende. Se Ele te chamou um dia, Ele nunca se arrependeu de ter te chamado.
E se Ele nunca te arrependeu de ter te chamado, Ele nunca vai cessar de te abençoar. Se você está aqui é porque Ele te chamou, e Ele nunca vai cessar de abençoar a sua vida. Ele nunca vai se cansar de ser o seu Pai, de ser o Deus sobre você. E não adianta as pessoas, o homem ser santo, o homem mais santo, o homem mais bondoso, o homem mais inteligente do mundo, o homem mais religioso, não poderia se salvar pelas suas obras. Ninguém se salva porque é bom, ninguém se salva porque é inteligente, porque é poderoso, porque é rico, porque a sabedoria ela não pode salvar, a riqueza não pode salvar ninguém, o conhecimento da letra não pode salvar ninguém, mas apenas a graça de Deus através de Jesus Cristo pode salvar o homem, o pecador. E essa graça de Deus que está sobre a minha e está sobre a sua vida. E mesmo que a gente erre, eu poderia perguntar nessa manhã: quem desapontou Jesus esse ano de 2019? Quem alguma vez, pelo menos uma vez, desapontou Jesus? Levanta a mão. Olha para o lado. Não foi só eu não, pastor. Todos desapontaram Jesus. E eu poderia perguntar para você: a quem aqui Jesus desapontou esse ano de 2019? Quem aqui ficou desapontado com Jesus aqui? Levanta a mão. Olha de novo, em volta. Jesus é bom. O tempo todo Jesus é bom. Nós desapontamos Jesus o tempo todo, mas Jesus nunca nos desaponta. Porque a graça de Deus é maravilhosa sobre a nossa vida. O amor de Jesus, Ele é maravilhoso sobre a nossa vida, irmãos. E essa graça que Ele quer derramar, é esse amor que Jesus quer derramar sobre mim e sobre você. E é por isso que Ele pode mudar a sua vida. O seu pecado, ele nunca será maior que a graça de Deus. O seu erro nunca será maior do que o amor de Jesus. E é por isso que eu posso afirmar com toda certeza: se aqui dentro tiver o maior assassino do mundo, a prostituta mais leviana, o maior traficante, eu posso falar para você que a graça de Deus é maior que o seu pecado. O amor de Jesus sobre a sua vida, ele é maior que o seu pecado. Basta que você se arrependa do que você fez, do que você é. E essa graça, a presença do Espírito Santo de Deus vai começar a mudar a sua vida, vai começar a te transformar. E eu falo para você, meu irmão, não perca tempo, porque o ano está acabando. 2019 já passou. Jovem, você pode olhar para a sua vida. Se você olhar, ontem você foi criança, hoje você é jovem, amanhã você será adulto. Quando eu olho para a minha vida, eu olho e falo assim: gente, eu já estou com 40 anos. 40 anos já se passaram. Quando eu era criança, eu olhava uma pessoa de 40 anos, eu imaginava uma pessoa muito velha. O tempo ele passa muito rápido. 2019 passou muito rápido, não vi o ano passar. E como foi meu relacionamento com o Pai? Como eu enxerguei a graça de Deus sobre a minha vida, a presença de Jesus me mudando, me transformando, me abençoando. Meus irmãos, eu poderia passar aqui amanhã contando milagres da graça de Deus derramada sobre nós. Quinta-feira mesmo eu estava em casa. Minha esposa é psicóloga, ela foi fazer um atendimento no consultório. E eu fiquei em casa com meus 3 filhos. E eu estava na rua, e na minha rua não passa nada, não passa só pernilongo, não passa carro, não passa gente. E eu estava com meus 3 filhos na rua brincando com a mangueira, estava muito calor. E eu molhando as crianças com a mangueira, a gente brincando com a água lá na rua. E aí eu deixei os 3 na rua e fui lá dentro de casa buscar uma folha de palmeira que eu tinha cortado, se eu não me engano, tinha cortado na folha e fui levar lá para fora. No que eu fui, foi questão de segundos, eu voltei e o Nicolas estava com a Giovana no colo. Eu falei assim: filho, o que aconteceu? Ele falou assim: papai, na maior inocência dele, ele falou assim: eu também entrei para tirar minha camisa molhada, só que quando eu entrei eu escutei o barulho de um carro. Aleluia. E eu fui correndo, e eu falei para o moço: para, Luias. E o moço parou e perguntou: o que foi, meu filho? Ele falou assim: espera, porque eu preciso pegar minha irmãzinha, que está deitada aqui no chão. E a Giovana estava deitada só de fralda no chão, e o homem do carro não tinha visto ela. Mas a graça de Deus, meu irmão, ela é superabundante.
E ela fez com que o meu filho ouvisse o barulho de carro lá dentro e fosse correndo e parasse o carro. E aquele homem, quando ele para e fala: meu filho, o que foi? E ele fala assim: espera, deixa eu pegar minha irmãzinha aqui. E ele pega a irmãzinha dele, a Giovana, no colo e entra para dentro de casa. E quando ele conta aquilo, eu me arrepio todo, porque eu não ouvi barulho nenhum de carro, eu não ouvi nada. A graça de Deus, ele continua sendo derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Jesus, ele continua protegendo a sua vida. Ele te livra da morte, meu irmão. Não é nesse momento não, ele te livra da morte, é todo dia, é todo instante. Deus te livra da morte. Eu já contei no início do ano, quando ele me acordou, gritou o meu nome 2 vezes, eu acordei, e a gente tinha esquecido o gás ligado dentro de casa, e eu desci, fui lá, fechei o gás, abri as portas, a janela. Naquela noite nós 5 iríamos morrer ou asfixiados pelo gás, ou teria tido uma explosão quando meus filhos acordassem e ligassem qualquer coisa, porque qualquer fagulha ia explodir a casa. Nós hoje estaríamos mortos, não teríamos chegado ao final de 2019. Mas a graça de Deus, ela é ilimitada. A graça de Deus é ilimitada. O amor de Jesus para conosco é ilimitado, ao ponto de te chamar à noite, você dormindo, Ele te chama: Adonai, Adonai, acorda. E quando você acorda, você, cara, você esqueceu o gás ligado, você está me dando trabalho demais, vai fechar esse gás. E você corre lá e fecha. Ou Ele fala assim: Adonai, por que você deixou sua filha sozinha na rua? Você está me dando trabalho, eu tive que ir lá chamar o seu filho para pegar ela. Mas Ele faz isso com amor, irmãos. Ele protege a minha e a sua vida todos os dias. Todos os dias Ele te livra da morte. Todos os dias Ele quer te abençoar. Todos os dias Ele quer fazer com que você seja mais perfeito, que você seja mais aperfeiçoado, mais confirmado, mais forte em sua presença. E só depende de nós. Só depende de mim e só depende de você. Eu quero finalizar contando um exemplo, uma ilustração para que você entenda o que é a graça de Deus. Imagine que no final de um curso muito difícil, estava no final de um curso de engenharia, apenas 10 alunos chegaram ao final desse curso, e era a última disciplina, era o trabalho de conclusão de curso, uma disciplina que dá muito trabalho, muito difícil, tem que pesquisar, tem que escrever. E aquele professor chega na sala, aqueles 10 alunos com medo, e o professor fala assim: olha, essa disciplina é muito difícil e a probabilidade de vocês passarem é praticamente nula, porque esse ano as pesquisas foram mais avançadas, e muito difícil vocês passarem. E aqueles 10 alunos melhores ficaram com medo. Mas de repente o professor vira para aqueles alunos e fala assim: olha, mas eu resolvi dar 10 para todo mundo. Todo mundo está com 10 na matéria. Aí todo mundo ficou assustado: como assim? Como assim 10? Você vai dar 10 para todo mundo, independente de nós fizermos o trabalho ou não? Ele é independente de vocês fazerem o trabalho ou não. Independente se vocês estudarem ou não, a nota de vocês já é 10. Aqueles alunos ficaram muito felizes. Mas professor, a gente não precisa nem vir na aula. Não precisa nem ir na aula. Eu já dei 10. Já lancei 10 para todo mundo, independente de qualquer coisa. 5 daqueles alunos abraçam o manual do TCC e falam: professor, então a gente pode pesquisar, estudar, aprender, sem nos preocupar em errar, sem se preocupar com prova? O professor fala: é. E aqueles alunos abraçam aquele manual e saem da sala felizes da vida, porque eles podem aprender, eles podem estudar junto, podem montar grupo, sem se preocupar em fazer prova, em fazer qualquer coisa. Os outros 5 alunos também muito felizes falam para o professor: professor, então a gente não precisa fazer realmente nada? O professor: não precisa fazer nada. E aqueles 5 alunos também saem daquela sala muito felizes. Só que ao saírem da sala, eles pegam o manual do TCC e jogam no lixo. Eles não querem estudar, eles não querem aprender, eles só queriam a nota, e a nota já foi dada. A graça de Deus era a sua vida. A graça de Deus é limitada, ela já foi derramada sobre a minha e sobre a sua vida. Agora existe aquele cristão que, sabendo disso, ele quer aprender mais de Deus. Sabendo que Deus é soberano, ele quer entender a soberania de Deus. Ele não deixa de ir na aula, ele não deixa de ir na igreja, ele quer aprender mais.
Ele tem mais sede, ele quer ir na vigília, ele quer ir no monte, ele quer orar, ele quer jejuar. Independente se vai ter prova, se ele vai ser condenado ou não, ele quer conhecer mais de Deus. Ele quer se aprofundar no manual, nas escrituras sagradas. Então ele abraça o manual, a palavra de Deus, e estuda a palavra de Deus dia após dia. Agora existe aquele cristão enganado nas igrejas. A graça de Deus é tão grandiosa assim? O amor de Deus é tão grande assim? Então eu não quero saber disso não. Se a graça de Deus é tão grande, é o que nós fazemos, irmãos. É o que a igreja faz. Nós precisamos entender que 2019 está findando, 2020 está chegando. Todos passaram por momentos de felicidade e de sofrimento, mas que esse pouco momento de sofrimento seja bênção sobre a sua vida, para promover o seu crescimento, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja confirmado, para que você seja fortalecido e para que você seja estabelecido, como o apóstolo Pedro falou a nós. Eles já estavam nos vendo nos dias de hoje, e ele escreveu essa carta para mim e para você. Possamos ser mais fortes em Cristo Jesus a cada dia, nessa graça gloriosa de Deus, através do seu amor, através do seu Filho Jesus, que se entregou por mim e por você. E que 2020 a gente entre buscando mais e mais a presença desse Deus. Vamos escavar os rios, vamos fazer com que o nosso rio seja um rio profundo, em nome de Jesus, amém?